Pronto, pode dar abertura. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mila, Matheus, obrigado pela presença de vocês e por estarem aqui sempre, tá? Como vocês podem ver já na nossa tela aí inicial, nós temos 3 assuntos a tratar hoje. São assuntos bem interessantes e que nós vamos ter o privilégio de debater juntos, tá bom? O primeiro assunto é permanecer fiel em meio à oposição e às aflições, as mulheres santos dos últimos dias e a sociedade de socorro, a redenção dos mortos. Opa, tem assunto interessante aí para a gente debater hoje. Aqui nessa outra tela já é um anúncio, tá? Que a gente vai fazer para as próximas aulas. O Anderson pode me corrigir aí se tiver alguma coisa errada, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Na semana que vem é semana de recuperação, tá, pessoal? Do dia 28 ao dia 1º do 6. Dia 28 do 5 a 1º do 6 é semana de recuperação, tá bom? As nossas aulas online, elas vão voltar na outra semana, tá bom? Dia 5 do 6 vai cair numa quarta-feira. Então, às 20h45, nós estaremos aqui pontualmente para dar as seguintes aulas. As ordenanças e a adoração no templo, a doutrina do casamento e da família eterna e casamento plural. Bom, mais assunto aí interessante para a gente estar aprendendo, compartilhando. Tá bom? Esse número aí embaixo que vocês estão vendo, Mila e Matheus, esse número é meu contato, tá? Eu estou colocando aí esse meu contato, que aí eu quero que vocês anotem. Caso vocês tenham alguma dúvida que surgiu durante a aula ou no estudo pessoal de vocês, podem ficar à vontade para me procurar. E se quiserem tirar alguma dúvida doutrinária com relação às coisas da igreja, tudo que tiver dentro do padrão do Instituto e do Evangelho, eu vou poder ajudar vocês. Tá bom? Se precisarem anotar depois, se ainda não anotaram, o contato e as outras informações, a gente vai voltar para cá depois, tá? Para essa tela. Na próxima semana, na verdade, nessa semana, nós temos acontecendo no Instituto a Semana do Amigo. Como vocês podem ver no cartaz, vai do dia 21 ao dia 25. Então, por exemplo, hoje vocês estão assistindo essa aula online. Se tiver alguém com vocês aí, seja um amigo de vocês, que está me ouvindo e está assistindo a aula, bate uma foto com ele e manda para as redes sociais do Instituto, tá? Se não estiver assistindo hoje, não tem problema. Ainda vai ter outras aulas durante a semana, vocês podem ir no Instituto e levar um amigo e fazer exatamente isso que está falando aí embaixo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar também depois. Vamos, então, para o nosso assunto principal, que é a aula de hoje. Como vocês sabem, nós temos uma pergunta-chave, que é uma pergunta principal que ela vai ser respondida durante o decorrer da nossa aula, tá bom? O que posso fazer para permanecer forte e firme quando minha fé é testada? A segunda pergunta, ela já é uma pergunta que a gente vai responder agora, tá bom? Vou começar com a Mila e depois o Matheus ele pode responder também.
E a segunda pergunta é o seguinte: qual escritura ou hino veio à sua mente ao ler a pergunta acima? Então, quando vocês leem essa pergunta, o que posso fazer para permanecer forte e firme quando minha fé é testada? O que vem à mente de vocês? Pode É, começar, Mila, por Vitor, favor? a gente tá enxergando aqui a tela do YouTube. Acho que não é isso, né? Sério? É, a gente está vendo aqui o YouTube. Eu não lembro se a gente já chegou a fazer oração, acho que não, né? Não, não, eu sempre Não, esqueço. ainda não. Eu Tá, sempre esqueço da oração. a gente vai fazer Espera aí, oração. deixa eu voltar aqui então. Tá. Todo esse tempo vocês estão vendo a tela do YouTube. Então, né, Mateus e Mila, vocês não viram nada do que eu estava falando, né? Em imagem, né? Vocês estão vendo Não. agora, né? Estão vendo agora? Sim. Beleza. Então, já tinha falado anteriormente sobre o tema que a gente vai debater hoje, né? Que são esses aí que vocês estão vendo. A gente falou um pouquinho sobre semana que vem, que é semana de recuperação e matrícula, do dia 28 do 5 ao dia 1º do 6. E as aulas online nossas voltarão só na outra semana, sem ser na que vem, na outra ainda, no dia 5 do 6, é uma quarta-feira. Às 20h40 a gente vai estar aqui pronto para receber vocês. E esse número embaixo é o meu contato, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para me procurar. As aulas da semana que do dia 5 do 6 serão essas aqui. Se vocês quiserem ir estudando, fiquem à vontade. As ordenanças e a doutrina, as ordenanças e a adoração do templo, a doutrina do casamento e da família eterna e casamento plural. Então, são assuntos bem interessantes aí para a gente debater na próxima aula. Esse aqui é o cartaz do amigo, aqueles que vocês escutaram já, eu falando. E aí a gente pode já partir para a nossa aula. A imagem que vocês veem aí é do templo de Kirtland e dos pioneiros trabalhando, tá bom? Como vocês viram, não sei por que não está aparecendo aqui agora, mas eu fiz uma pergunta anteriormente, né? O que fazer para quando a nossa fé ela é testada? Essa vai ser a pergunta que a gente vai responder durante a nossa aula, tá bom? De hoje. E também fiz outra pergunta pensando no seguinte: quando vocês ouvem que a fé de vocês está sendo testada de alguma maneira, ou quando vocês estão passando por uma provação de fé, vocês lembram de qual escritura, qual hino, o que vem na cabeça de vocês que fazem vocês estarem mais fortes e mais fortalecidos? O que ajuda vocês a permanecerem firmes no Evangelho?
E aí, essa é uma pergunta que todos nós vamos ter a oportunidade de responder, tá? Então, pode começar com a Mila, e depois o Matheus, e depois a Jéssica, tá bom? Vamos lá. Mila, o que que você me diz? Eu gosto muito de quando eu tô passando por momentos assim difíceis, como o senhor falou, quando a fé ela é realmente testada. Eu gosto muito da primeira estrofe do hino Sou um Filho de Deus, que ele me lembra quem eu sou, porque eu estou aqui. E por que eu estou passando por essas tribulações, esses desafios na minha vida. E eu gosto muito de uma parte do hino, é que ele me ensina, ele me protege, para que assim eu possa progredir nessa terra e voltar à presença dele. Então, tudo isso que eu fico pensando, tudo isso que eu estou passando é para provar e testar a minha fé. E que eu não preciso temer, eu não preciso recuar, eu preciso ser forte e corajosa, porque esse é um propósito do Pai Celestial para mim. E toda vez quando eu estou passando por momentos difíceis, eu lembro desse hino e eu começo a cantarolar pela casa, por onde eu estou, pelos meus pensamentos, para que eu nunca possa me esquecer a grande importância que o Pai Celestial ele tem para mim, não só para mim, mas para a minha família também quando a gente está no meio da rua e a gente fica conversando, a gente gosta muito de conversar. E quando a gente se depara com uma situação difícil, a gente começa também pensa no mesmo hino. Sou um filho de Deus. Então, essa é a minha experiência, e ela não é só individual, ela é um assunto de família. E eu gosto muito de compartilhar essas experiências com com a minha família, que nós juntos, nós progredimos no Evangelho de Jesus Cristo. Excelente, Mila, muito obrigado. Excelente testemunho e experiência. Matheus, e você? Oi, antes de responder, acho que a gente ainda não fez a oração, né? A gente não fez oração ainda, né? Agora Que que eu não. ouvi teu áudio atrasou um pouquinho pra gente. Tá, então faz o seguinte, Matheus, você pode fazer a oração pra gente, e aí a Jéssica, ela compartilha com a gente o testemunho. Eu vou segurar o teu testemunho, Matheus, para uma outra pergunta, tá bom? Pode ser assim? Pode. Tá, vamos lá. Com licença. Querido, amado, bondoso Pai Celestial, somos gratos por esse dia, por estarmos aqui reunidos em mais uma aula do Instituto. Possamos ter seu Espírito conosco para nos fortalecer e nos instruir. E essa ação nós fazemos e deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Matheus. Jéssica, então é com você. A pergunta, só relembrando, o que que você faz quando você tem uma provação na sua vida? Você pensa em algum hino, alguma escritura para que te ajuda a te fortalecer? A Jéssica não está mais na aula, eu Ah, ela acho. saiu? Tá. Foi. Então, Matheus, eu vou pedir para tu ler para a gente esse texto que está na tela aí. E aí já comenta e já pode prestar o teu testemunho com relação a tua fé quando tu tá num período de provação, tá bom? Certo. Meses seguintes à dedicação, um espírito de especulação que havia dominado a nação também começou a prevalecer entre os santos. Kitlen passava por um período de grande prosperidade e escreveu Eber Ser Kimball. Em todos pareciam estar determinados a ficar ricos. Para mim, eram riquezas artificiais ou imaginárias. Essa aparência de prosperidade levou muitos santos a acreditar que havia chegado a hora de o Senhor enriquecê-los com os tesouros da terra. Para mim, aqui está falando que muitas das pessoas estão sendo abençoadas, né? Então, quando eu passo por algum momento em que preciso testar a minha fé, eu gosto de pensar nas bênçãos que eu estou recebendo
de tudo que eu estou podendo fazer, né? A liberdade que eu estou aproveitando, desfrutando, e que eu posso perder essas coisas caso eu desobedeça aos mandamentos. Excelente. Tudo que vem do Senhor, de Deus, né, é uma bênção. Então, se nós somos merecedores, nós continuaremos recebendo, né, Matheus? Senão, a gente perde realmente. E você falou bem, porque é uma análise basicamente completa do que está dizendo aqui, nesse texto que você leu. Primeiro, historicamente, né, se a gente for fazer uma linha histórica do que está acontecendo, eles fizeram a dedicação do templo, a gente viu na última aula, né, que pô, apareceram anjos, foi um baita acontecimento. E depois disso, eles já começaram a ter algumas especulações. As especulações que eles se relatam aqui é com relação a algumas coisas que aconteceram no país, nos Estados Unidos, na região onde eles viviam, que fazia com que as pessoas tivessem muita dúvida com relação a muitas coisas, não só as coisas da igreja, tá bom? Então, essas especulações, que começaram como especulações, se tornaram depois dúvidas muito negativas. E essas dúvidas, elas alimentaram o coração dos membros da igreja a tal ponto que eles começaram a querer progredir de uma outra maneira, não só espiritualmente. Mas aí, quando a gente fala de riquezas dessa terra aqui, né, riquezas, como o presidente Kimball fala aqui, artificiais, eles começaram a colocar essas coisas na frente do que era mais importante, que eles tinham aprendido recentemente, né? Então, quando eles chegaram a um tempo adequado ali, os líderes da igreja começaram a perceber que os membros estavam fugindo do que era importante deles viver naquele momento. Eles tinham basicamente a igreja estabelecida, já tinham o privilégio de ter um templo. Imagina você ser o primeiro povo da terra, depois de muitos milhares de anos, ter um templo. Isso é muito significativo. Então, eles passaram por muitas provações, mas chegou um momento que eles acharam que o Senhor tinha que devolver o esforço que eles estavam fazendo. Vocês entendem a diferença disso? A gente vai começar a entender um pouco melhor o que está acontecendo vendo esse slide aqui, tá bom? E aí tem uma pergunta muito interessante que eu acredito que vocês vão querer responder. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Porque a gente vê o seguinte: os membros da igreja estavam lá no templo, construíram um templo, tinham muitos privilégios como membro da igreja naquela época, que no mundo inteiro não existia igreja, só naquela região. E uma das coisas que acontecia com frequência, sempre aconteceu e sempre vai acontecer até os últimos dias, são as calamidades da terra, né? E essa era uma das coisas que faziam com que os membros da igreja ficassem muito pesarosos. E, obviamente, eles se perguntavam, né? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Mila, você pode ler o versículo 6, o versículo 7 para a gente, por favor? Com certeza. É só o versículo 7? Por enquanto só. Ok. Meu filho, paz seja com tua alma.
Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Beleza. Você lembra o que está falando nessa escritura aí? Para quem o senhor está falando? Para quem ele Ele se tá refere falando, como meu filho? sim, ele tá falando com Joseph. É, exatamente. Vocês podem ver no lado direito de vocês uma imagem da cadeia de Liberty. E aí a gente tem uma visão de como era a cadeia de Liberty. Tinha a parte superior, parte de cima, que ficava no térreo, aonde os policiais, os carcereiros já ficavam vigiando quem estava preso. E aí tinha o subsolo, que era aonde era a cela, aonde Joseph e os outros irmãos da igreja ficaram. Então, olha só como era. Hoje, eu estava vendo TV e eu estava vendo o YouTube e eu vi uma propaganda de uma espécie de reality show que você tem que ficar um ano dentro de um quarto totalmente branco, você não vai falar com ninguém, você vai ter só uma outra pessoa ali que também vai estar disputando com você não sei quantos milhões de dólares. E aí, se você conseguisse ficar esse ano inteiro dentro desse quarto branco, você venceria e ganharia o prêmio, né? Dividiria ou só com você, se a outra pessoa desistisse, ou dividiria com outra pessoa o valor. Mas era muito dinheiro, era tranquilo. O problema era a aprovação em si. Ficar um ano preso, literalmente, em um quarto branco. Aconteceu, de certa forma, parecido com Joseph. Ele ficou muito tempo preso, junto com os outros irmãos lá. Eles eram visitados esporadicamente, eram tratados muito mal, né? Então, Joseph, ele ora para o Senhor e na oração de Joseph, ele fala assim, Senhor, cadê tu? Onde o Senhor está? Que parece que isso sumiu, né? É mais ou menos assim a oração dele. Então, Joseph, imagina a cabeça de Joseph. Pô, eu sou o profeta. E o Senhor, quando na hora que eu estou mais precisando, o Senhor desaparece, o Senhor some, parece que ele não está me vendo. E aí ele responde com essas escrituras que vocês estão vendo. Mila, você pode ler para a gente agora o 8, o 9 e o 10, por favor, para a gente compreender o que o Senhor respondeu a Joseph? Com certeza. Obrigado. Então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiar-te-ão e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusem de transgressão, como fizeram a Jó. Viu só que coisa, né? O Senhor, além de falar palavras que trouxeram conforto para Joseph, com certeza, porque a gente escuta, traz conforto para a gente. Imagina Joseph na situação que ele estava. Então, o Senhor também compara com. Lembra que o Joseph tem amigos, né? Ou seja, pessoas que eles podem confiar, que ele podia confiar. Mas também cita que, ó, tu não chegou nem perto do que Jó passou, das situações que ele passou. Então, isso aqui é um lembrete para a gente também, tá bom? Um lembrete de quando nós estivermos nas nossas aflições e confusões, nós precisamos lembrar de duas coisas. Lembrar das pessoas que estarão conosco e nos confortarão, elas serão um alívio, tá bom? Lembrar que existe um Deus que ele
faz coisas para nos aperfeiçoar como seus filhos. Assim como um pai quer o melhor para o seu filho aqui na terra, imagina Deus, como ele deve querer o nosso bem. Então, ele também lembra, e essa é a segunda coisa que a gente precisa lembrar, que outras pessoas passam por provações muito maiores que a nossa. Ah, mas pô, e como é que isso resolve a minha aprovação? Resolve porque a gente não precisa aprender com as experiências dos outros. Pô, a gente não precisa aprender com as nossas experiências, a gente precisa aprender, a gente deve aprender primeiro com as experiências das outras pessoas, o que as pessoas passaram, a gente olha e fala, pô, por isso aqui eu não quero passar. Então, eu vou estabelecer metas, fazer planos, vou me planejar para que durante a minha vida eu não faça tal coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu tenho muita convicção que muita gente pensou a mesma coisa. Eu apanhava da minha mãe, eu falava assim, poxa, eu nunca vou bater nos meus filhos, porque a situação que eu estou passando aqui de apanhar não é legal. Então, hoje, o que muda? Muda que eu preciso ter experiências, ganhar experiências. Então, quando essas experiências elas acontecem, ou quando acontece comigo, eu preciso ter estabelecido muito tempo antes o que eu preciso fazer, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que eu pensava lá na infância, eu estou vivendo hoje. Vamos continuar entendendo como o Senhor ele consegue nos responder, como ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Mateus, você pode ler para a gente esses 2 versículos, por gentileza? Lê, e se quiser comentar, pode comentar, tá bom? Certo. E se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, e os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? É, eu acho interessante porque ele dá no versículo 7, né, uma série de provações vai aumentando, né? Até quando diz que as próprias mandíbulas do inferno abrirem a boca, né? E ele diz que não é para ele ficar totalmente pesaroso com isso, porque vai servir de experiência para ele. E as experiências que a gente precisa aqui na Terra são para o nosso crescimento. São justamente as experiências que a gente precisava adquirir aqui, que não tinha como adquirir na vida pré-mortal, né? E ele também diz de que todas essas coisas Cristo foi capaz de suportar. E ele que era o Filho de Deus, teve de passar por tudo isso, a gente tem que ser humilde também ao passar por essas coisas. Sim, Mateus. E é interessante que você disse, porque parece que quando Joseph orou, e aí o Senhor começou a espanar o que estava acontecendo com ele, o Senhor fala muito mais do que Joseph estava passando, né? Então, olha, ele lembra, por exemplo, começa a lembrar lá que, ó, os amigos de Jó, pô, praticamente faltaram a pedra já ele. Mas tu não está passando por isso. Então, até mesmo quando o abismo e assim por diante, uma frase muito forte que ele cita aqui é que ele fala sobre
elementos. As mandíbulas do inferno. Eu nem sei o que é isso, mas lendo, a gente começa meio que a interpretar, mas não consegue chegar numa conclusão do que seria isso, né? O que seria estar passando por uma situação assim. Mas isso, o Senhor deixa claro que se tivesse acontecendo, serviriam de experiência. Então, eu quero que vocês me respondam, depois dessas escrituras que a gente leu, como vocês responderiam se um amigo de vocês chegassem com vocês e perguntasse isso aí? Tu que é da igreja, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Quer começar, Mila? Com certeza. Vai lá. Eu lembro que eu tinha uma amiga na época do ensino médio. Não faz tanto tempo assim, mas eu lembro que a gente estava falando como as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente deveria prestar mais atenção. E ela me perguntou justamente essa pergunta: por que será que, mesmo nós sermos filhos de Deus, Ele permite que nós passamos por coisas ruins, coisas que os filhos de Deus não precisavam passar? Eu fiquei me perguntando, nossa, essa pergunta foi bem direta. E naquela época, eu falei que eu não ia responder na hora, e eu ia estudar a respeito dessa pergunta. E o que me lembrei justamente foi na experiência de Joseph. Joseph, ele era um profeta, e o Pai Celestial com certeza amava muito ele. E eu estudei, ponderei o que eu precisava falar para essa minha amiga, para que ela pudesse ter essa resposta, ter essa pergunta respondida. Então, eu falei para ela que o Pai Celestial ele permite que nós passemos por todas essas coisas para que nós colocamos à prova de Vai com a nossa mãe. fé, para que nós possamos aprender por experiências, coisas que só nós poderíamos saber. Então, o Pai Celestial ele permite que nós possamos essas coisas para que nós possamos evoluir, para que possamos aumentar a nossa fé, o nosso conhecimento de que o Pai Celestial, sim, ele nos ama. E ele espera que, como todo bom pai, ele espera de seu filho, ele espera que evolua. Então, Deus é assim, é com seus filhos. Ele permite que essas coisas aconteçam com a nossa vida para que, além de sermos gratos, nós possamos evoluir. E eu creio que depois que eu expliquei todas essas coisas para ela pôde ter o seu conhecimento mais e mais sobre que Deus ele se importa. E por ele se importar, ele põe teste em nossa vida. E foi justamente tudo que eu aprendi, tudo que eu expliquei para ela, eu estou revendo nessa aula. E eu gosto muito dessa pergunta, que é uma pergunta que até nós possamos nos refletir. Por que Sim. será que foi coisas ruins, como por exemplo lá no Rio Grande do Sul? Eu creio que tem muita gente que não merecia passar por tudo isso, mas por que isso está acontecendo? Então, com certeza, é para que possamos colocar a teste de nossa fé, o teste do nosso amor que temos pelo Pai Celestial. Será que nós vamos fazer as coisas certas até o fim, mesmo passando por coisas ruins? Então, nossa, essa aula está sendo bem, bem uma resposta a essas perguntas. E esse que eu responderia, esse que eu respondi. Bem, Mila, muito obrigado pelo teu testemunho. Dá para ver que você é uma pessoa bem positiva. Parabéns por isso. Uma coisa que eu acho interessante ouvindo você falar é que eu percebi agora que essa é uma pergunta bem maior do que a gente pode responder agora, por exemplo, durante a aula. Então, ela é uma pergunta que a gente vai respondendo ao longo da vida, na verdade, não só durante a aula. Porque acontecem muitas coisas. Ela pode ser uma pergunta que vai ser respondida de muitas maneiras ao longo da nossa vida. Porque sempre quando acontecer alguma coisa, a gente vai fazer essa pergunta em nossa mente.
E aí a gente precisa sempre estar firme no Evangelho porque essa é uma pergunta que pode nos trazer mais força, mas ela é uma pergunta que pode nos balançar, se a gente não estiver firmes. E você, Mateus? Como você responderia essa pergunta? Eu diria que é uma questão de aprendizado, né? As pessoas, elas precisam disso para crescer. A gente não vai conseguir se tornar seres perfeitos se a gente não passar por isso, né? Como as próprias escrituras dizem, se a gente não conhecer o bem, a gente não vai saber como ele é bom, nem vai saber como é triste o mal. Se a gente não conhecer o doce, não vai saber como é o amargo. Então a gente tem que ter essas experiências ruins para a gente saber o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa escolher e ter esse próprio discernimento da gente. Excelente. Uma coisa que eu acho interessante do que você disse é que todas as vezes que nos vem uma pergunta dessa, a gente precisa estar com o discernimento em dia. Ou seja, a gente precisa ter a mente e o coração aberto para o que vem por aí. Porque, por exemplo, essa pergunta ela vai acontecer para a gente de várias formas ao longo da nossa vida. Uma coisa interessante, um relato que eu ouvi do pessoal lá do Rio Grande do Sul, das tragédias, das tragédias que está acontecendo lá, porque o rio aumentar do tamanho que aumentou é uma tragédia. Mas as pessoas perderam casa, perderam entes queridos, perderam emprego, perderam tudo que tinha. Muitas das pessoas, e esse relato que eu ouvi, era de um pai de família que ele estava calçando uma chinela havaiana, um short, e deu tempo de pegar os filhos, adolescente, e torcer para que a esposa conseguisse escapar. Mas a esposa, ela conseguiu escapar. Mas ele ele falou uma coisa muito interessante que cabe a gente colocar aqui. Ele falou que ele iria reconstruir tudo mais uma vez, porque Deus tinha dado força para ele construir uma vez, então Deus ia dar força para ele construir de novo. Queridos, não é fácil. Nenhum de nós que está na aula hoje perdeu tudo. Essa pessoa, ela perdeu tudo. Porque imagina você viver tranquilamente, você está na sua casa, você pedir um lanche, sei lá, numa noite para ficar com a família e na outra noite você está com uma chinela havaiana e um short no meio da rua, chovendo, sem nada. E mesmo assim você virar e falar, Deus me deu uma vez, Deus vai me dar de novo. Você precisa ter muita força. E é essa força que o Senhor quer que nós tenhamos. Tá bom? Quando o Senhor falou isso para Joseph, era essa força que o Senhor queria que Joseph tivesse, porque o Senhor sabia que Joseph ia ser muito importante para ajudar outras pessoas. Então, pense em uma coisa. Muitas vezes acontecem coisas com a gente que a gente não entende por que está acontecendo. Mas elas acontecem não é só para que a gente aprenda, mas que o Senhor quer que nós, junto com a capacidade que nós temos, que Ele nos deu, que nós usemos essa capacidade para abençoar outras pessoas. Então, vai acontecer provações na minha vida que o Senhor vai me fortalecer, assim como Ele fortaleceu Joseph nesse momento, para ajudar outras pessoas ao longo da sua vida depois, posteriormente. Então, por isso que essa pergunta que vocês responderam, ela é tão importante, tá bom?
E obrigado pelo testemunho, pela opinião de vocês. Ah, faltou uma outra parte. É uma pergunta muito curiosa, mas é uma pergunta interessante também. Como as cartas de Joseph Smith para Emma o ajudaram enquanto estavam na cadeia de Liberty? Então, como a própria pergunta já fala, né? Joseph estava na cadeia de Liberty, ele mandava carta para Emma, e essas cartas, elas eram muito fortes. Vocês podem encontrar o conteúdo dessas cartas no livro de Joseph Smith, Presidentes da Igreja. Recomendo que vocês leiam. Principalmente se vocês tiverem namorado ou namorada, é interessante vocês pegarem e compartilharem os pensamentos que Joseph falou para ela no momento de provação. Ela é muito interessante, mas ela vai ficar como um lembrete para a gente, tá? A gente não vai responder ela. Porque a gente precisa passar para essa parte aqui, que é muito importante, muito interessante. Ao falar sobre a sociedade de socorro, o profeta Joseph Smith declarou: a igreja não estava perfeitamente organizada até que as mulheres fossem assim organizadas. Ou seja, a importância que as mulheres têm para o evangelho, ela é fundamental. E imagina nessa imagem, ela reflete uma mulher, ela mostra uma mulher empurrando aqueles carrinhos antigos lá dos Estados Unidos, que chamavam como carrinho de mão. E eu vi muitas imagens, mas essa imagem ela me cativou bastante para compartilhar com vocês hoje. Porque ela é de uma mulher aguerrida que deve ter passado por muitas coisas. Claro que é uma imagem, mas a gente com certeza traz na mente as pessoas e tudo que eles passaram. Tá bom? A gente lembrou, por exemplo, do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, pode também lembrar do que aconteceu com os pioneiros na igreja. Além de serem muito perseguidos, quando eles estavam nessa caminhada para chegar em Salt Lake, eles passaram por muitas provações. Morte, feridas, enfim, coisas que a gente não passou ainda. E eu acho que é bem provável que a gente não passe ao decorrer da nossa vida coisas que essas pessoas elas passaram agora. Mas nós precisamos estar preparados para as duas coisas. Se passarmos, tenhamos uma resposta na ponta da língua. Deus fez com que eu vencesse uma vez, ele vai fazer com que eu vença de novo. E aí o presidente Nelson, ele fala uma coisa bem interessante sobre as mulheres da igreja e a força que elas têm. Eu vou ler para a gente. Minhas queridas irmãs, vocês são a nossa... Peraí que está me atrapalhando aqui uma parte. Minhas queridas irmãs, vocês são a nossa força, nossas companheiras preciosas nessa dispensação. Sua virtude, sua luz, seu amor, seu conhecimento, sua coragem, seu caráter, sua fé e sua vida justa vão atrair as boas mulheres do mundo com a família delas para a igreja. Em um número sem precedentes. Nós, seus irmãos, precisamos de sua força, de sua conversão, de sua convicção, de sua capacidade de liderar, de sua sabedoria e de sua voz. O reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados. Mulheres que podem falar com poder e a autoridade de Deus. O presidente Nelson lhe falou isso em um de seus discursos. Bom, eu acho isso aqui muito interessante,
mas tem uma pergunta para a gente responder com relação a isso. A gente já vai pular para ela. Então, guardem o que o presidente Nelson falou. A pergunta é essa de baixo aqui, tá? O que chama a atenção de vocês sobre a declaração do presidente Nelson sobre as mulheres? E aí eu vou ler esse trecho aqui em cima, porque ele é a doutrina do que o presidente Nelson falou. E é o seguinte: os atributos, a liderança e a voz das mulheres que guardam os seus convênios são essenciais para a edificação do reino de Deus. Guardado isso, eu vou pedir para Stephanie, que chegou agora, responder a gente com relação a isso aí. O que você acha, Stephanie? Eu vou colocar aqui a outra parte para você quiser ir lendo enquanto responde. O que você acha? O que chamou a atenção do que o presidente Nelson falou com relação às mulheres para você? Tá me ouvindo, Stephanie? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. O que chamou minha atenção é ele falar que eles precisam, né, das mulheres na igreja, que a força delas, que as qualidades delas são necessárias na igreja. Isso chama atenção. Muito bom. E é interessante porque na realidade que a gente vive hoje, por exemplo, se a gente for na igreja no domingo e for só os homens, vai ter quantos homens lá? Vai ter uns 10, 15, dependendo da ala, 20, 30, sei lá, no máximo. Mulheres, se a frequência da ala é de 40, que é baixíssima, vai ter pelo menos 25 a 30 mulheres. E assim por diante. Eu ainda não passei por nenhuma ala. E olha que eu já morei em Chapecó, já morei em Concórdia, já morei... Eu nasci na região ali central de Belém, sou agora da ala Maguari, e nenhuma das alas que eu passei tinha mais homens do que mulheres. É impressionante. Em cidades diferentes, sempre tem mais mulher do que homens. Então, essa força que o presidente Nelson relata aí, sem as mulheres, a igreja não seria nada. Tá bom? Alguém quer responder essa pergunta? Vamos seguir, então. O que acontece com a pessoa que morre sem o conhecimento do Evangelho? A gente viu que as mulheres elas são importantes, né? Imagina se as mulheres não tivessem a força necessária para fazer os convênios sagrados que a gente tem nos templos, por exemplo. Muita coisa não aconteceria. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar vocês com relação às mulheres e com relação ao que a gente vai falar agora é de Eva. Eva, quando ela estava no Jardim do Éden, vocês vão lembrar que Eva foi quem comeu primeiro do fruto, não foi? Vocês já pararam para se perguntar por que foi Eva primeiro que comeu do fruto? Vão existir várias especulações, mas uma resposta segura que vocês terão é que Eva entendeu o plano de Deus naquele momento, quando ela comeu do fruto. Ela entendeu que ela precisava comer para continuar com o plano de Deus naquele momento, porque se ela tivesse entendido e não tivesse comido do fruto, pode ser que Adão e Eva estariam até hoje lá no Jardim do Éden e a gente ainda no reino, ainda na presença de Deus.
sem ter um corpo de carne e ossos e sem ter tido a experiência de ter vindo à Terra. Ou seja, o plano de Deus teria travado ali. Então, olha a importância que Eva teve para o prosseguimento do plano de Deus. E aí pôde acontecer o seguinte: todos os filhos de Deus puderam vir à Terra. Viveram e morreram. As pessoas filhos de Eva, filhos de Noé e das outras dispensações antes da nossa, que é a dos últimos dias, já morreram, já se passaram, né? Essas pessoas, elas precisam ou precisaram ter o conhecimento do Evangelho. Mas a gente viu, ao decorrer da nossa vida, que houve momentos que foram momentos de apostasia. Quando Jesus Cristo veio à Terra, depois que Cristo morreu, houve um período de grande apostasia. Mas sempre entre um período e outro da nossa história, houve um período de apostasia menor. O período da grande apostasia foi um período muito grande de anos sem um profeta na Terra. E isso acabou com um profeta Joseph. Quando Joseph tinha 17 anos, ou seja, 3 anos depois da primeira visão, ele ficou muito triste, né? Como vocês veem no relato aí. Quem pode ler para a gente o que Joseph fez? Mateus, Mila, Stephanie. Um de vocês pode ler, por favor? O mais corajoso. Eu posso ler. Aê, Gleison, vai lá então. Não O tinha que te visto ainda. eu fico aqui quietinho. O que acontece com a pessoa que morre sem o conhecimento do Evangelho? Aos 17 anos, Joseph Smith ficou muito triste com a morte repentina de seu irmão mais velho, Alvin, a quem ele amava e admirava muito. A família Smith pediu a um ministro presbiteriano de Palmyra, Nova York, que oficiasse em seu funeral. Como Alvin não tinha sido membro da congregação daquele ministro, o clérigo declarou em seu sermão que Alvin não poderia ser salvo. William Smith, o irmão caçula de Joseph, relembrou. O ministro insinuou fortemente que Alvin teria ido para o inferno, porque Alvin não havia sido batizado. Forte isso, né? É, O que esse ministro ele falou, de certa forma, está dentro das Escrituras. Uma passagem lá em João fala que se você não for batizado, aquele que não for batizado por água, não entrará no reino de Deus, né? A Escritura é clara. Mas é interessante como o ministro ele usou uma coisa boa que é a Escritura para uma coisa maligna, né? Então ele falou que todo mundo que morreu sem ser batizado não podia ser salvo. Como assim? Como assim Deus vai ser tão injusto? A gente respondeu uma pergunta anteriormente que como é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então é a mesma coisa. Como é que Deus faz isso? Como é que ele manda as pessoas aqui na Terra e não tem salvação para essas pessoas que não conheceram o Evangelho? Como é com os índios? O que os índios vão fazer? Os índios nasceram condenados, então? A gente sabe que não. Então a gente quer entender por que não. Por que não é assim? Porque Deus ele é justo. A gente vai ver nessa escritura aqui. Gleison, vou pedir para tu ler para a gente de novo. Pode ler do 4 ao 10, tá? Por favor. pois não. Vi as belas ruas desse reino que pareciam ser pavimentadas de ouro.
Vi o pai Adão e Abraão, e meu pai e minha mãe, meu irmão Alvin, que há muito dorme. E maravilhei-me de que ele houvesse recebido uma herança naquele reino, visto que partira desta vida antes que o Senhor começasse a coligar Israel pela segunda vez, e não fora batizado para a remissão de pecado. Assim veio a mim a voz do Senhor, dizendo: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido permissão de aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. E vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial. Excelente. Muito obrigado, Gleison. Mas, Gleison, eu queria saber de ti, que tu leu, qual é a diferença que o ministro falou lá para Joseph para essa escritura? Para essas escrituras. O que é que o ministro ensinou que essas escrituras ensinaram diferente? Que a escritura do ministro, ela está focando ali no convênio batismal, né? E essa aqui, ela está dizendo já sobre o desejo do nosso coração, né? Então, eu acredito que na época que essa escritura foi dita até por Jesus Cristo mesmo, em João, foi para um povo que precisava que as coisas fossem claras, né? Uhum. Então, que as coisas tinham que ser sim, sim, não, não, senão eles não entendiam. E tinha que ser muito, muito direto, né? E eles não tinham muito conhecimento do reino, do reino celestial e das coisas, né? Pela própria dureza do coração deles. Então, o Senhor, ele fez com que eles só conhecessem ali até o mundo espiritual e tal, a prisão e o paraíso, e o resto ele deixou meio que oculto para eles, porque eles não estavam preparados para receber. Então, aqui ele esclarece de que realmente, por exemplo, Eu acho que falhou ali o Grayson, mas é muito interessante. Eu ia completar o que ele estava falando. estão me ouvindo agora? Ah, agora sim, voltou. Vai, pode falar. Desculpa, deu uma caída aqui. Pois é, Tranquilo. então, por exemplo, como, como agora nós temos o conhecimento dos reinos, né? E o Senhor ele deixa claro que para nós entrarmos no paraíso, né, no mundo espiritual, a gente precisa ser batizado e tudo mais. Porém, no mundo espiritual em si, nós teremos essas oportunidades, né? Isso foi algo que não foi ensinado lá por Jesus Cristo naquela época, devido ao coração deles, mas que foi ensinado depois por Pedro mesmo, por João, né? Que falava que Jesus Cristo pregou aos mortos, né? Então, hoje em dia, nós temos esse conhecimento mais completo de que precisamos dos convênios para poder estar na presença de Deus, mas que esses convênios chegarão até as pessoas que já faleceram, elas terão a oportunidade de aceitar esses convênios. E por isso nós temos os templos onde nós trabalhamos por nossos antepassados, para que eles possam receber esses convênios também. Excelente, Gleison. Excelente, muito bom ouvir vocês falando, porque eu preparo a aula e eu penso, claro, muitas coisas, mas quando eu ouço vocês falando, é como se houvesse uma conexão de vocês com o Pai Celestial. É impressionante, porque vocês falam exatamente o que precisa ser dito. Sem, eu acredito que vocês estudam a aula, mas tem algumas coisas que precisam ser ditas que vocês falam todas as vezes que vocês comentam. É impressionante. Muito obrigado pelo comentário de vocês. A gente vai encerrar por aqui com essa escritura, com o que a gente aprendeu hoje, que foi muito interessante. Mas eu quero fazer esse lembrete novamente para vocês. Semana que vem é semana de recuperação e matrícula. Tá bom? Do dia 28 ao dia 5. E as nossas aulas online, elas voltarão no dia 5/6, às 20h45. As próximas aulas, que tiverem interesse de estudar, são as ordenanças e a adoração no templo. Então, a gente vai continuar falando
sobre batismo vicário, sobre a redenção dos mortos, a doutrina do casamento e da família eterna, ou seja, a gente vai estar nesse também falando sobre isso, e vamos falar sobre casamento plural na próxima aula. É um dos temas que a gente vai abordar. São temas bem interessantes. Então, estudem as aulas, vai ser muito legal poder estar compartilhando com vocês. Queria terminar prestando meu testemunho, que eu sei que quando a gente se dedica de coração para fazer as coisas do Senhor, nós receberemos as bênçãos prometidas para essa vida e para a eternidade. Não se enganem, nós receberemos as bênçãos. Não podemos esperar por elas como a gente viu que alguns pioneiros na época do Templo de Kirtland esperaram no começo da aula. Queriam que o Senhor abençoasse de qualquer maneira. Não é assim. Vivam o Evangelho, desfrutem das boas experiências e esperem a oportunidade para abençoar outras pessoas, que um dia o Senhor vai abençoar completamente e nos dar muito mais do que nós merecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou pedir para... A Mila ainda está com a gente? Sim, Mila, faz a última oração para a gente, por favor. com certeza. Obrigado. Querida amada Pai Celestial, Senhor, somos imensamente gratos por essa noite maravilhosa que tivemos. Somos gratos, Pai, pela internet, por termos a oportunidade de assistir a aula do Instituto por meio de nossa internet. Somos imensamente gratos, Pai, por aprendermos e por fortalecermos a nossa fé, o nosso testemunho, o nosso conhecimento sobre as verdades que foram ditas na aula. Te pedimos, Pai, que nos abençoe, para que possamos sempre ter a companhia constante do seu Santo Espírito. Abençoe-nos, Pai, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula. Também te pedimos que proteja nossos amigos e familiares, para que eles possam estar seguros. Te pedimos também que, Senhor, proteja-os, aqueles que estão passando por necessidade, que o Senhor possa confortar o coração deles. Te pedimos, Pai, que possamos ter uma noite abençoada. E essa oração que nós temos e pedimos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Mila. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até dia 5/6.